Em 2010, Stephen King deu uma entrevista ao site Daily Beast sobre a série de quadrinhos Vampiro Americano, que ele escreveu o primeiro arco, né, junto com o Scott Snyder. Mesmo tendo sido um fã de quadrinhos quando jovem, ele comentou na entrevista sobre algumas dificuldades que encontrou ao tentar escrever HQs naquela época. Numa delas, ele conta o diálogo que aconteceu com o editor. O editor ligou para ele e disse: "Olha, Stephen, a história aqui tá legal e tal, mas a gente não usa mais balões de pensamento." E ele disse: "Não uso mais? Como assim?" E o editor responde: agora se o personagem fala, ele fala, e se ele tá pensando alguma coisa, você tenta encaixar ali junto na narração, em caixas de narração." Nisso tudo, a pergunta que fica é: que diabos aconteceu com os balões de pensamento? E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre algo que a gente pode dizer que é totalmente associado com os quadrinhos, mas que, curiosamente, caiu em desuso: os balões de pensamento. Lembram deles? Na produção de quadrinhos a gente tem diversos tipos de balões, né? Os balões de fala, que tradicionalmente são ovais, os balões elétricos, que eram utilizados para indicar quando o personagem estava gritando ou para representar som mecânico, e os balões de pensamento, que eram balões arredondados com várias bolinhas em volta, né? E o rabicho, que é aquela ponta que sai do balão para indicar quem é que está falando, também era feito de bolinhas e que servia para mostrar quando um personagem estava pensando. Eu mesmo cheguei a usar balões de pensamento em algumas capas dos meus vídeos de produção de quadrinhos, inclusive na capa desse vídeo aqui. Mas, ironicamente, eu nunca usei em nenhuma das HQs que eu escrevi. Aliás, antes de continuar, se você está aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Além de vídeos de curiosidades como esse aqui, eu também faço análises e vídeos sobre narrativa e produção de quadrinhos. Antes da gente conversar por que os balões de pensamento desapareceram, por assim dizer, é importante entender um pouco sobre os recursos dos quadrinhos no que se refere à questão textual. Se a gente tem um livro, a coisa é mais simples, né? Você tem a descrição da cena e em algum momento você vai ter as falas. Mas em termos de forma, digamos assim, é tudo a mesma coisa. Palavras escritas uma depois da outra, com parágrafos um depois do outro e assim por diante. Já num filme, você tem as coisas acontecendo de uma maneira mais naturalista, né? O tempo ele decorre normalmente, a não ser, claro, que a história corte cenas, ou tenha flashbacks, ou dê algum salto para frente. Mas a história correndo em tempo real está em tempo real, ou no tempo natural, né? As falas acontecem também com som, da mesma maneira que no mundo real, e pode ou não ter narração em terceira pessoa, mas isso não é muito comum em filmes. Mas uma coisa que um filme não tem, mas um livro tem, é a capacidade de permitir que a gente possa ouvir os pensamentos dos personagens. Raramente você vai ver um personagem pensando em tempo real na tela de um filme ou de uma série, né? E quando isso acontece, isso soa estranho ou diferente, né? Justamente porque não parece ser algo realista, digamos assim, porque no mundo real a gente não sai por aí ouvindo o pensamento das pessoas, né? Os quadrinhos, eles são um monstro completamente diferente dessas duas mídias. O quadrinho é um tipo de narrativa 100% focado no visual, como o cinema, mas não acontece em tempo real como num filme. As páginas elas não se movem sozinhas, um único quadro pode conter várias situações que no mundo real não ocorreriam ao mesmo tempo, e podemos ter vários quadros mostrando uma única sequência. Os quadrinhos tomam emprestado dos livros o uso da linguagem verbal escrita, mas aqui há uma diferença. Nós não usamos parágrafos normais, digamos assim, né? Os textos eles são distribuídos nos quadros da página conforme a conveniência não só da leitura, mas de contextualização. Por exemplo, próximos dos personagens que estão falando, no início e no fim do quadro por questões didáticas e por aí vai. Inclusive eu fiz um vídeo sobre como distribuir diálogos numa página em quadrinhos, né? Um vídeo mais voltado para quem quer ou pretende, né? Ou tem interesse em escrever quadrinhos. Então, se você tiver interesse em ver esse tipo de conteúdo, vou deixar aqui no izinho para você assistir.
Essa dinâmica é o que torna os quadrinhos diferentes dessas outras mídias e requer que quem decida escrever quadrinhos tenha que pensar diferente na hora de criar uma história para construir uma experiência de leitura fluida. Inclusive, esse foi o tema do meu primeiro vídeo sobre produção de quadrinhos aqui do canal. Então eu vou deixar também aqui em cima no izinho para você poder assistir. Voltando à questão dos textos, agora que eu expliquei um pouco sobre a diferença dos quadrinhos e outras mídias, fica um pouco mais fácil entender as diferentes maneiras de representar texto nas HQs. Porque com uma mídia visual, você tem que pensar que o texto ele pode servir a diferentes propósitos e, portanto, pode assumir diferentes formas visuais. Um texto pode ser uma narração em terceira pessoa que não acontece junto com a ação, digamos assim, mas segue levando a contação de histórias adiante. Mas o texto também pode ser diálogo. E aí nós temos que posicionar esses diálogos adequadamente para ajudar o leitor a saber quem é que está falando num determinado quadro ou numa determinada página. Imagina colocar diálogos de personagens diferentes, o oposto um do outro, e depois ter que ficar puxando os rabichos e eles se cruzando para apontar quem é que está falando. Se você já viu alguma coisa parecida com isso em alguma história em quadrinhos, você sabe que fica uma bagunça. E aí nós temos os balões de pensamento que numa HQ servem como fala do personagem, ainda que não uma fala em voz alta. Isso significa que o balão de pensamento participa da ação, vamos dizer assim. Acontece enquanto os personagens estão conversando, enquanto a cena está acontecendo. Não é como a narração em terceira pessoa que se coloca fora da história, como o próprio nome já diz, como um narrador. Mas essa não é a única maneira de contar histórias nos quadrinhos. Nós também podemos usar uma narração que não é em terceira pessoa, e sim o próprio personagem contando os eventos como se fosse um diário. Nesse caso, a história acontece no passado e o diário está sendo lido, digamos assim, no presente. E atualmente o que é bastante comum nos quadrinhos de super-heróis são os chamados monólogos internos, né? Onde você tem uma narração que é o pensamento em tempo real do personagem. Mas esse monólogo interno ele se diferencia do pensamento que é colocado num balão de pensamento, porque tem, grosso modo, função semelhante a uma narração em terceira pessoa, que é ajudar a levar a história adiante, mas se coloca de uma certa maneira fora da ação. Então esse monólogo interno ele funciona como uma narração, né, se colocando fora da ação, como se a narração fosse um narrador e não o personagem, mesmo que a narração seja do personagem. Deu pra entender? Ou seja, o monólogo interno, apesar de ser uma maneira da gente conhecer o personagem mais intimamente, o que ele está pensando, como seria um balão de pensamento, na prática, narrativamente falando, ele não funciona como um balão de fala, como um balão de pensamento funcionaria, e sim como narração. Os balões de pensamento por muito tempo foram marca dos quadrinhos, tanto que eu digo com certa segurança que ninguém vai associar balão de pensamento com outra coisa senão quadrinhos. E mesmo pessoas que não costumam ler quadrinhos vão reconhecer o formato de um balão de pensamento e saber o que ele significa. Mas, fora das HQs de super-herói, os autores sempre exploraram formas diferentes de contar histórias, mesmo nas HQs mais antigas. Nas histórias de horror e policiais, por exemplo, o monólogo interno já é algo até recorrente, mesmo na época em que isso nunca acontecia nos quadrinhos de super-herói. As histórias de guerra e algumas histórias policiais de mistério também usavam com certa frequência um recurso que a gente chama de diário de guerra, né? Que é uma narração do personagem, mas como se fosse uma narração em terceira pessoa, no sentido que ela é distanciada da história, né? Ela acontece no presente, ela está sendo contada no presente, mas contando uma história que acontece no passado, que já aconteceu com o personagem. O que é diferente do monólogo interno, que a história acontece conforme o narrador está contando. Só para deixar claro, o balão de pensamento não era uma exclusividade dos quadrinhos super-heróis, tá? Esses gêneros que eu comentei e outros também usavam. Eu só quis ressaltar que gêneros fora dos super-heróis já trabalhavam com outras formas de narração também, antes dessas formas de narração se tornarem mais comuns ao gênero de super-herói. Nessa altura você deve estar pensando, tá, mas você prometeu que ia falar sobre o fim dos balões de pensamento, até agora nada. Calma, essa explicação toda eu achei que era necessário para a gente entender
aí ter uma ideia do que aconteceu. Porque a verdade é que não existe uma explicação definitiva, uma explicação oficial, digamos assim, do porquê os balões de pensamento pararam de ser usados. O que existe são algumas hipóteses. A maioria dessas hipóteses eu vou trazer baseado na transcrição de um painel que foi feito em 2005 com diversos autores veteranos, tá? Incluindo aí o Tony Isabella, que é o criador do Raio Negro, com o Kurt Busiek, que é mais conhecido pela minissérie Marvels, desenhado pelo Alex Ross, né? O John Ostrander, criador da versão mais conhecida do Esquadrão Suicida, que sai um filme agora, né, baseado nesses personagens. A Trina Robbins, que é quadrinista e historiadora de quadrinhos, foi ela quem criou o design do uniforme clássico da Vampirella. O Marv Wolfman, que é roteirista dos Novos Titãs e o roteirista da Crise nas Infinitas Terras. E Steve Lieber, que é mais conhecido como o criador do Howard Opa. Nesse painel, eles conversam sobre letramento e levantam a questão do desuso dos balões de pensamento. É uma transcrição bem interessante, mas longa, mas eu vou trazer aqui as principais hipóteses que eles comentaram a respeito dessa questão. E que vale a pena a gente ouvir porque esses são veteranos de quadrinhos, né? Então eles viram os quadrinhos mudarem e irem deixando de usar esse tipo de recurso. Uma das hipóteses é que todo mundo decidiu copiar o Watchmen. Essa é, na verdade, uma boa aposta, porque a forma como se conta histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, os quadrinhos mainstream, eu não estou aqui falando de quadrinhos alternativos ou de quadrinhos de outros países, realmente mudou depois de Watchmen, né? Mesmo que o Watchmen não tenha de fato inventado nada, especialmente no quesito narrativa, né? O Alan Moore, o que ele fez foi o que os grandes, né, as grandes sacadas normalmente fazem, que é usar de forma muito adequada numa história diversos outros recursos que já foram usados de forma isolada, e aqui ele usou de uma maneira só, coerente e que funcionou muito bem, né, na HQ. O Watchmen não usa balões de pensamento, por exemplo, né, mas faz uso de 3 recursos de narração que são adequados para 3 personagens diferentes. O Rorschach narra a história através do seu diário. O Dr. Manhattan narra a história como um monólogo interno, mas no estilo moderno, né, do que viria a ser o comum nas histórias do super-herói. E no Contos do Cargueiro Negro, que é aquela história paralela que é contada na HQ, o protagonista narra a história em primeira pessoa. A narração do Rorschach vem do modelo Diários de Guerra que eu comentei antes e faz totalmente sentido com o personagem, com a mentalidade dele e com o tipo de arquétipo e de estereótipo que o Alan Moore está trabalhando. A narração do Dr. Manhattan é adequada de ser um monólogo interno separado, né, que não é com balão de pensamento, mas com caixa de narração e separado da história, porque é fora da história, digamos assim, né, já que ele é um personagem que se vê fora da história, ele consegue ver passado, presente e futuro, né, então ele se vê como um espectador da história também, e não como um participante. Então não faria sentido ele usar balões de pensamento, por exemplo, que são recursos de fala que acontecem dentro da ação, dentro da história. E o Contos do Cargueiro Negro emula uma história de horror, né, em que esse tipo de narração é bem comum desde sempre. Mas esses recursos, apesar de não serem inéditos, eram, de uma certa forma, exceções nas histórias em quadrinhos de super-herói, até a gente chegar em obras como Watchmen, como Cavaleiro das Trevas, como o Asilo Arkham, como o Monstro do Pântano também do Alan Moore, que foram todas obras que foram publicadas mais ou menos ali, naquela década ali, né, na década de 80. Só para deixar claro, havia outros exemplos de uso de monólogo interno antes de Watchmen. Como eu comentei, o Watchmen não inventou nada. O Chris Claremont, por exemplo, nos anos 80, quando ele fez a história solo do Wolverine, ele usava monólogo interno. Ao mesmo tempo em que no mesmo mês tinha histórias dos X-Men escritas por ele e que ele estava usando balões de pensamento. O motivo aqui é a coerência narrativa. O Wolverine, nas histórias solo, estava contando a história dele mesmo, a própria história. Já nos X-Men, ele era parte de um grupo maior, de uma história maior, que era contada em terceira pessoa, por assim dizer. Como eu disse, o Watchmen mudou muito da forma como se contam histórias em quadrinhos, e muitos deduzem que a falta de balões de pensamento em Watchmen e o uso bem sucedido de recursos como o monólogo interno tenham
feito o balão de pensamento sumir como consequência, porque os autores começaram a copiar esses recursos que foram usados em Watchmen. Outra hipótese que também pode ser relacionada a Watchmen de uma certa maneira é que depois dessa HQ, de Cavaleiros das Trevas, Irmãos do Pântano, de Sandman e de outras histórias mais sérias, que começaram a usar fortemente monólogos internos, narração em terceira pessoa, diários de guerra, etc., e rejeitar, né, começaram a usar balões de pensamento, as pessoas talvez tenham começado a associar os balões de pensamento com uma narrativa mais datada, mais infantil, e não muito realista, já que num filme, por exemplo, e no mundo real, a gente não vê o pensamento da pessoa, né? Então talvez isso também tenha ajudado a matar o seu uso nas histórias de super-herói, né? Porque talvez o monólogo interno e o uso de caixas de narração deu um tom mais sério, né, e mais moderno, digamos assim. Uma outra hipótese tem a ver com a integração entre quadrinhos e live action. Com o sucesso de filmes como o Superman do Donner e o Batman do Tim Burton no cinema e séries como a do Hulk na TV, tudo ali bem no final dos anos 70, anos 80, final dos anos 80, anos 90, os editores começaram aos poucos, né, os editores de quadrinhos, conscientemente ou não, eles começaram a eliminar recursos que não poderiam ser fielmente reproduzidos no live action ou que dificultariam a adaptação. Então os balões de pensamento saíram de cena porque esse recurso, de uma certa maneira, não ia ser traduzido para um filme ou uma série de TV. O que é irônico, considerando que hoje em dia, apesar de não se usar balões de pensamento, o monólogo interno é uma coisa que acontece com frequência em séries de super-herói, embora não durante todos os episódios, durante toda a série, mas às vezes no começo ou no fim de episódios. Mas o fato é que o balão de pensamento é uma coisa exclusiva dos quadrinhos e talvez os editores começaram a pensar que facilitaria a adaptação para outras mídias se você simplesmente parasse de escrever histórias usando esse recurso. A última hipótese é até bem simples, mas faz muito sentido. Os balões de pensamento caíram em desuso por uma questão técnica e prática do layout das páginas. O ponto aqui é que os balões de pensamento eles não são esteticamente elegantes numa página de quadrinhos. Além disso, eles ocupam espaço e são meio desengonçados, já que o formato não é nem arredondado, lisinho, como os balões de fala, e nem retangular, como as caixas de narração. E também tem o argumento de que é mais difícil organizar o texto dentro de um balão de pensamento. Então, tirar o texto do pensamento do personagem desses balões e colocar numa caixa de narração facilita as coisas, segundo essa hipótese, por 3 motivos. Primeiro, uma caixa de narração, por ser retangular, ela é mais fácil de encaixar no quadro, especialmente nas bordas. Segundo, porque o formato retangular permite ajustar o texto melhor e, inclusive, colocar mais texto do que a gente conseguiria colocar no balão de pensamento, no caso. Então é uma questão de aproveitamento de espaço, digamos assim. E por último, com o balão de pensamento você fica mais limitado em termos de posicionamento, tendo que posicionar ele próximo de quem está falando, porque tem que puxar o rabicho, né, para a direção de quem está falando. Mas se você usar a caixa de narração, que não usa rabicho, né, e não é um balão de fala, você não tem esse problema. Você tem muito mais liberdade para decidir onde você vai posicionar esse texto no quadro. E em resumo é isso. Mas é importante dizer que, apesar dos balões de pensamento terem caído em desuso, eles não sumiram completamente. Você ainda vai ser capaz de encontrar HQs com esse recurso. Só que mais como exceção do que como regra. Você vai usar você vai ver sendo usado em HQs de humor, talvez em tiras e até em outras HQs sérias, digamos assim. Mas mais como exceção do que como regra. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de ser um vídeo de curiosidades, eu acabei entrando um pouco na questão da narrativa de quadrinhos, porque era inevitável, né? Eu tinha que contextualizar algumas coisas. Mas se você curtiu saber sobre essas questões de narrativa e produção de quadrinhos, dá uma olhada nos meus outros vídeos, que toda semana eu posto algum vídeo sobre esse tipo de assunto, direcionado para quem quer aprender a fazer quadrinhos, mas também serve para quem tem curiosidade de saber como os quadrinhos são produzidos, né? De saber os bastidores, todas as questões técnicas relacionadas à produção. Eu vou deixar aqui no izinho a playlist para você conferir todos os vídeos que eu já fiz até agora. O que vocês acham dos balões de pensamento? Vocês curtem? Vocês acham que já foi tarde? Acham que nunca foi legal de qualquer maneira? Vocês gostariam, se fizessem uma história, vocês usariam? Comente aí. Até a próxima!
que vocês acham dos balões do